Fala, afiliados, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre o governo de Justiniano, sobre as invasões do Império Bizantino, sobre o Império Bizantino do século VI e os mosaicos bizantinos. Bora lá? O Império Bizantino atingiu seu máximo esplendor durante o reinado do imperador Justiniano, que vivia entre 527 e 565 d.C., que pretendia reconstituir a unidade do antigo Império Romano. O imperador Justiniano e sua corte no mosaico do século VI da igreja de São Vital em Ravenna, na Itália. No campo do direito, Justiniano mandou reunir as leis e os decretos do antigo Império Romano em uma obra, o famoso Código de Justiniano, que exerceu grande influência na sociedade ocidental. O Império Bizantino do século VI abrangia a Península Itálica, a Grécia, a Trácia, a Ásia Menor, o norte da África, Cartago, o Egito, o Oriente Médio, Jerusalém, Tiro. Foi a máxima extensão do Império Bizantino em 565. O governo de Justiniano foi assinalado por três grandes acontecimentos: a reconquista da maior parte do antigo Império Romano do Ocidente, a compilação do direito romano e a construção de centenas de igrejas, entre elas a de Santa Sofia. Justiniano conseguiu reconquistar a África do Norte aos vândalos, a Península Itálica aos ostrogodos e o sul da Península Ibérica aos visigodos. Além disso, deteve os ataques dos persas no Oriente e dos eslavos no Norte, que ameaçavam a integridade do Império. Todo esse crescimento, entretanto, tinha um custo bastante elevado, pois implicava despesas militares e administrativas que recaíam sobre a população na forma de impostos. Os aumentos frequentes de impostos acabaram gerando grande insatisfação em diversos setores da sociedade que se manifestaram por meio de levantes. Dentre esses, o mais conhecido é a revolta de Nica ou de Niké. O estopim para a revolta popular foi um incidente no hipódromo de Constantinopla. As corridas de carros puxados por cavalos eram uma das principais diversões públicas dos bizantinos. Em 532, a dúvida quanto ao vencedor de uma corrida provocou um enorme tumulto que logo se transformou em rebelião. O público presente marchou até o Palácio Imperial aos gritos de Niké, palavra grega que significa vitória. Ou Nike, Nike significa vitória, por isso a inspiração da Nike. Daí o nome dado à revolta. O movimento foi violentamente esmagado pelas forças do Império. Após a morte de Justiniano, gradativamente o Império Bizantino foi perdendo os territórios que havia conquistado, ficando sujeito a sucessivas invasões. Em 636, os árabes conquistaram a Síria, em 638, a Palestina, em 641, a Pérsia e o Egito. Em 1204, cruzados cristãos saquearam Constantinopla. Por volta de 1350, os turcos otomanos controlavam quase toda a Ásia Menor e avançavam sobre a Europa. Em menos de um século, ocuparam a maior parte da Península Balcânica. Em 1453, depois de conquistar a maior parte do Império Bizantino, o sultão Maomé II conquistou Constantinopla, uma monstruosa cabeça sem corpo, como a chamou. Tradicionalmente, essa data marca o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna, para alguns historiadores. A transferência da capital do Império Romano do Oriente para Constantinopla no século IV era sinal de declínio da parte ocidental do Império. A nova capital tinha aspectos positivos e negativos. Durante o governo de Justiniano surgiu a esperança de o Império Romano ser reconstituído. Foi o período de maior poder do Império Bizantino. O Império Bizantino alcançou grande destaque durante a Idade Média, sobressaindo-se em vários aspectos. A partir do século VII, o Império Bizantino assumiu definitivamente as influências grega e asiática. O grego, por exemplo, tornou-se a língua oficial no Império Bizantino. A arte de produzir desenhos de figuras humanas ou geométricas com fragmentos de mármore, vidro ou outro material já era realizada pelos gregos e romanos, mas foi durante o Império Bizantino que houve o aprimoramento da arte dos mosaicos. A imperatriz Teodora teve um papel destacado no governo de Justiniano. De forte personalidade, ela tinha grande influência nos assuntos administrativos. Tem uma imagem com detalhe de um mosaico bizantino do século VI da igreja de São Vital, em Ravenna, na Itália, retratando a imperatriz Teodora e sua corte. O mosaico é uma técnica que consiste em colocar lado a lado pedaços de pedras ou vidros coloridos, tendo como orientação um desenho previamente elaborado. Para preencher os espaços vazios, os bizantinos usavam uma mistura de cal, areia e óleo. Além de preencher os espaços, essa mistura unia e fixava os pequenos fragmentos do mosaico. Os gregos usavam a técnica de mosaico em pisos, os romanos na decoração, os bizantinos, por sua vez, fizeram dela sua principal expressão artística. De forma majestosa e com cores intensas, os mosaicos eram utilizados para decorar o interior das igrejas. Além de cenas religiosas, muitas vezes reproduziam-se as feições dos governantes, tanto uma quanto outra eram compostas com uma mesma linguagem. Com isso, os soberanos adquiriram um ar sagrado.
É o caso, por exemplo, do mosaico da página anterior, em que a Imperatriz Teodora é representada como uma espécie de auréola. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, dá um dislike. Hasta lá, até a próxima.